Mas como é que funciona? Vocês podem perguntar, fazer as perguntas. A Ana vai apresentar, ela vai talvez vai mostrar alguns slides também, né, do projeto no GitHub. E vocês podem fazer perguntas pelo chat. Vocês ficam livres também para perguntarem por áudio ou ligar a câmera. E antes da gente começar de fato, tem uma coisinha que eu esqueci. De onde vocês são? Tem outra coisa interessante da Impulso que a gente também, a maioria, né, aliás, a maioria das pessoas que fazem parte da Impulso são remotas, trabalham de diversos lugares. Por exemplo, eu sou de Salvador, eu moro em Salvador, mas eu estou em Recife agora nesse momento. O Bispo também é do Quartinho da Impulso, ele mora em Feira de Santana. A Thaís é do Rio de Janeiro. A Ana Paula, como eu falei, né, de Teresina. Eu acho legal quando a gente vai falando assim, de onde que cada um é. A gente tinha um colega que era do Acre, sempre estava aqui para provar que o Acre existe. É porque as pessoas esquecem, né? É engraçado. É só uma piada triste, mas enfim. É sempre bacana. Ah, Nápoles, que legal. Então, tem o Leonardo também, que é o embaixador, ele também é de Anápolis. Boa noite, boa noite. Aninha, vamos lá. Se apresenta aí pra gente. Seja bem-vinda. Então, obrigada. Eu sou Ana Paula, eu tenho 21 anos de idade. Eu sou estudante de Ciência da Computação, curso bacharelado, e vivo me metendo em vários projetos. Então, desde o meu ensino médio, que eu fiz o curso técnico integrado ao médio de desenvolvimento de software, eu me meto em vários projetos. Já mexi com Arduino, fiz parte de um projeto que era um laboratório no ensino médio no IF. E na graduação não foi diferente. Acabei entrando em vários grupos, como a Parley de Teresina, aqui no Piauí. Entrei no Teresina Hacker Club, que passou um tempo agora parado, a gente está tentando reativar de novo. O Lucas, vamos reativar tudo, né? E do User Group do Piauí. Atualmente eu faço parte do projeto Colaboradados, eu sou a desenvolvedora do Colaboradados. Tem a Judite, que é a fundadora e é jornalista de dados, o João Hernani, que ele é cofundador junto com a Judite, e aí ele trabalha na parte de desenvolvimento também. Todo mundo trabalha na parte de desenvolvimento, mas eu sou a do olhar desenvolvedor porque sou da área. Tem a Letícia, que é da área de Data Science e a nossa podcaster, e também ajuda na newsletter. E tem o Bruno, que recentemente entrou, ele é o nosso consultor da Lei de Acesso à Informação. Então, assim, tem várias pessoas diferentes de vários lugares. Eu sou de Teresina do Piauí, a Judite é do Rio de Janeiro e mora em São Paulo agora, trabalhando na UOL. O João é de Minas Gerais, a Letícia também é de São Paulo e o Bruno é de Porto Alegre, então o Colaboradado está no Brasil. E aí a gente tá divulgando nesse Brasil inteiro, né? Eu faço essa parte no Nordeste. Tava recentemente agora, essa semana, junto com a Geisa, que foi keynote maravilhosa na Python Nordeste. Fez a gente chorar a palestra dela inteirinha. Inspirou demais. E lá eu divulguei o projeto do Colaboradados. E o primeiro lugar que eu divulguei foi aqui em Teresina, no primeiro Cerveja com Dados. Antes disso, a Judite já estava espalhando a palavra pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, junto com a Letícia. E aí a gente está assim, falando do projeto em todo canto, todo mundo fazendo tudo. É um grupo muito, 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 muito maravilhoso, com pessoas maravilhosas, onde a gente se ajuda o tempo inteiro. Apoio pessoal, apoio profissional no projeto e é todo mundo metendo a mão na massa. Então, todo mundo desenvolve, participa de tudo. Muito, muito, muito massa o Colaboradados. Mas o que é o Colaboradados, né? Eu vou compartilhar um slide com vocês para facilitar mais o slide que eu apresento. E vamos ver o que é o Colaboradados. Vocês me dizem se vocês estão vendo o slide. Dá para ver o slide? Agora sim. Então vamos lá.
Colaboradados é o veículo, Peraí, né? tá em tela Aninha, preta ainda. E o chat do Zoom tá na frente. Pronto? Show, pronto. fechado. Então, o que é o Colaboradados? A nossa definição está no site, tudo. Ele é o veículo colaborativo sobre transparência e open data no Brasil. Então, o que a gente faz? A gente reúne bases de dados, a gente centraliza no nosso site, e essas bases de dados a gente também usa para serem monitoradas através do nosso bot. Então, se elas ficarem fora do ar ou acontecer alguma coisa de elas serem apagadas, o nosso bot vai alertar no Twitter, no Mastodon também, que essa base está fora do ar por algum motivo. Então, as pessoas vão poder acionar as redes sociais do governo daquela base e solicitar novamente. Então, o que a gente faz é ajudar as pessoas a saberem que aquilo continua no ar, porque é de direito da gente ter acesso à transparência e informação governamental no Brasil. E através da Lei de Acesso à Informação, a gente pode pedir e exigir que essas bases elas estejam online para a gente. E como surgiu o Colaboradados? O Colaboradados surgiu com a Judite, e aí ela chamou o João, inicialmente eles dois começaram um projeto. E por que ele surgiu? A Judite tinha feito um trabalho com bases da Copa. E aí essas bases foram apagadas. E quando essas bases foram apagadas, foi assim do nada. E como é que a gente teria aquilo de novo? Como é que saberia se aquilo foi apagado, se saiu do ar e exigir de volta? Então, surgiu o Colaboradados para resolver não só esse problema, mas vários outros. E o Bruno e a Judite conseguiram essas bases já de volta também. Tá na nossa newsletter, tá no nosso site, no blog. Vocês podem ver, eu vou mostrar um pouco para vocês depois. Eu sou desenvolvedora do Colaboradados. Eu sou desenvolvedora full stack também, trabalho remoto para a empresa do Rio de Janeiro. E faço bacharelado de Ciência da Computação na Universidade Federal do Piauí. Tem as minhas redes sociais, vocês podem me seguir. Também podem seguir o Colaboradados, eu vou mostrar depois. E o que é o Colaboradados, eu já dei um pouco de um resumão geral para vocês. Mas somos uma iniciativa colaborativa que vocês podem ajudar a gente, que busca reunir, demonstrar, investigar e monitorar o acesso à informação no Brasil. Então, o projeto é open source. A gente não tem fundos, não tem, por enquanto, ninguém ajudando a gente. Então, precisamos também de apoio financeiro. Precisamos de apoio nos PEs, nas issues que estão abertas lá no site, no bot. E vocês estão completamente convidados para contribuir com a gente. Mas o que nós temos? A gente tem esse site que centraliza as bases de dados. Inicialmente, ele é feito em Jekyll. E a gente está fazendo isso de forma estática, só que a gente já está passando a transformar ele em Django para fazer uma base dinâmica, para ficar mais fácil das pessoas colaborarem, pessoas que não são desenvolvedoras. E a gente está precisando de ajuda também para transformar o site em Django, mas durante um bom tempo ele vai continuar em Jekyll e a gente tem issues abertas para tradução, para filtro. Vocês podem ajudar a gente, vou mostrar no GitHub. Esse nosso banco, entre aspas, de bases de dados é o nosso site em Jekyll. As bases são colocadas lá, separadas por categorias, e ele é colaborativo, é gratuito e é confiável. Por que ele é confiável? A gente só aceita bases governamentais. E outras bases que não forem, mas forem oficiais, a gente faz a checagem antes de aceitar. Então, bases que são suspeitas, elas não são aceitas nos PRs. E as pessoas responsáveis por isso são a Judite, o João e o Bruno, que têm mais conhecimento sobre a lei, sobre as bases, sobre como funciona a transparência. Esse é mais ou menos o nosso site, vou mostrar para vocês. E aí são as categorias. Você entra numa categoria dessa e aí você vai ver o nome da base, e aí o link para a base, e você pode acessar ela. A gente tem também o robô que monitora a transparência. O nosso robô é feito em Python. Ele foi desenvolvido para funcionar no Twitter, só que aconteceu um problema, porque o Twitter bloqueou vários bots do bem, junto com vários bots do mal. Quando teve as eleições, o Twitter minou de bots, né? Então, eles fizeram
acho que um mutirão, entre aspas, para desativar bots. E aí o nosso bot caiu nesse mutur aí de bots que foram bloqueados, junto com o Rose também, de Serenata do Amor. E esse bloqueio do Twitter trouxe uma grande dificuldade para a gente. Por quê? Antes a gente conseguia marcar os arrobas do site, do portal, do governo, por exemplo. A base de Teresina cai do ar. E aí ela tá lá sendo monitorada. Se ela caísse, o bot ia alertar. Arroba Prefeitura de Teresina, arroba Governo de Teresina, esse site saiu do ar. Por que aconteceu isso? E toda a mensagenzinha. E aí o que aconteceu? A gente não conseguia mais marcar esses arrobas. E aí teve que passar por reformulação do bot. Passamos um bom tempo fora do ar por conta disso, para reformular o código. E hoje o bot só consegue funcionar marcando os links. E aí a gente pede ajuda de vocês para que vocês contribuam lá nos comentários marcando os arrobas, porque o nosso Twitter, nosso bot não pode. E isso é um pouco mais difícil, dificulta mais, porque a gente precisa das pessoas, não fica 100% automatizado. Mas estamos fazendo o possível para isso tudo. No Mastodon, ele continua rodando. E vocês podem seguir a gente, que é o Colabora_Bot, no Twitter. Além do Colabora Dados também, que é o nosso Twitter, que fala sobre várias coisas que a gente tem, que é o site da gente, o podcast, a newsletter. É um projeto completo, maravilhoso, com pessoas maravilhosas também. Vocês podem contribuir com a gente no GitHub, aí /colaboradados, vocês colocarem lá, e tem /colaborabot diretamente para o bot. Temos uma organização que tem os três. A gente tem lá o bot, a gente tem o site em Jekyll, a gente tem o site em Django já lá iniciado. Pronto para vocês contribuírem. A gente tem o Coluna 7, o podcast de jornalismo de dados. Temos as nossas apresentadoras, a Judite, que é a fundadora. Ela é jornalista de dados. A Letícia, que é cientista de dados, é maravilhosa também. São todos maravilhosos o tempo inteiro, então vou sempre estar elogiando. E tem o João. Eu não participo do podcast, fico mais na parte mesmo do desenvolvimento, mas aparecemos lá no nosso primeiro podcast, a gente fala sobre o que é o Colaboradados, sobre as pessoas que estão no Colaboradados, e já tem vários episódios maravilhosos. Tem episódio com o Massanori, falando sobre como ele ensinou o jornalismo de dados para jornalistas, programação para jornalistas, que podem usar isso para jornalismo de dados. Tem o Turicas falando da libertação de dados com o Brasil I.O. E tem outras pessoas lá também que foram entrevistadas e vários episódios maravilhosos que vocês podem ver no nosso podcast. Tá em várias plataformas, tá no nosso site também, tem os links. Então, tá muito acessível para as pessoas acompanharem. A gente tem informação sobre dados e transparência além disso tudo, porque a gente tem reportagens, a gente tem a newsletter. Então, nós temos os dados do mês, que é a newsletter do Colabora Dados. E aí, vocês podem assinar essa newsletter e receber várias informações sobre jornalismo de dados, até ciência de dados, mensalmente, todo dia 7, que é uma referência do Colabora Dados, porque aí vocês têm que descobrir, porque é o nosso easter egg. Então, teve essa reportagem do Criptomoedas Transparentes, Portais Municipais de Dados Abertos, Mineram Moedas Digitais em computadores de usuários. Foi uma coisa que descobriram. Então, é muito interessante e tem várias outras reportagens interessantes, vou mostrar para vocês também. Então, vocês podem assinar nesse link. Quem quiser já dá aí um print screen para pegar o link, mas posso também disponibilizar o slide depois. Assine a nossa newsletter. E tivemos vários problemas também. Então, todo projeto tem um problema. E com a gente não foi diferente, principalmente agora, porque a gente começou o projeto mais ou menos começou em janeiro, e aí já tem um tempinho que o projeto está no ar, mas já tem passado por vários problemas, como o bloqueio do Twitter, financeiro, porque a gente precisa de microfones para o podcast, e a gente a maioria é estudante, está trabalhando, começou a trabalhar agora. Então, precisamos de vocês, sempre ajudem a gente. Então, precisamos de vocês.
O nosso veículo, ele é feito para a sociedade e pela sociedade. Então, o projeto não funciona só com as pessoas que criam e desenvolvem um projeto. Esse projeto também funciona com a sociedade. E a gente precisa do apoio de vocês para manter o projeto, para poder marcar os arrobas. Então, o projeto é feito para vocês, mas também é feito por vocês. Então, já diz o nome Colaboradados, então colaborem com a gente. A gente já teve feedbacks também, vários feedbacks pelo e-mail, pessoalmente, e as pessoas têm gostado muito dessa iniciativa. A gente faz essa iniciativa justamente para ajudar a sociedade. Numa sociedade agora que a gente está, no Brasil, onde a democracia está sendo o tempo inteiro ameaçada. E a informação, o acesso à informação está sendo ameaçado. Então, é muito importante que pessoas como a gente, como vocês, ajudem a manter essa transparência. E uma transparência que é realmente confiável, bases de dados que são realmente confiáveis, informações que são confiáveis, para poder democratizar a informação, para poder dar acesso à informação para as pessoas. Pessoas com informação não são ignorantes, e ignorantes no sentido de estarem alienadas às coisas que acontecem, a serem enganadas por um governo, por quem está no poder, e a gente quer garantir esse direito que a gente tem de poder ser crítico, de poder escolher as coisas através da informação que a gente tem, através do conhecimento. Então, o Colaboradados é feito para a sociedade. A gente tem uma campanha no Colaboradados, então apoie o Colaboradados. A gente está precisando de um servidor para colocar o bot. Está rodando no Raspberry Pi do João, né, João? E a gente precisa de microfones melhores para o podcast, porque estamos com essa dificuldade. Vocês podem ajudar a gente com isso. Tem um link do Apoia no nosso site. Aí vocês vão ver no slide depois também. R$1 já ajuda a gente. Todo mundo, pelo menos R$1, a gente já teria um microfone maravilhoso para o podcast. E a gente está precisando muito mesmo. Mas quem são as pessoas maravilhosas que trabalham no projeto, que eu já falei um bocado e quero falar mais? Então, a gente tem a Judite, ela é a fundadora do Colaboradados, é a diretora. Ela apresenta o podcast também, é formada em letras pela PUC-Rio, pós-graduando em jornalismo cultural na UFRJ. Ela é jornalismo especializada em dados e política e já passou pelas redações do jornal Folha de São Paulo e da agência de checagem aos fatos. Então, uma pessoa altamente competente para estar trabalhando com dados abertos, para estar iniciando esse projeto. É entusiasta do uso de programação no jornalismo e de projetos que promovam impacto positivo na sociedade, como Colaboradados. Uma jornalista maravilhosa que programa tudo. Então, se vocês que estão assistindo essa live não são da área, não se sintam amedrontados em começar também na área de programação e aplicar algum tipo de conhecimento de programação na área de vocês. A computação, a programação é para todos. E a gente estuda para aplicar nas áreas de vocês. Então, para começar, vocês podem perguntar a gente ajuda também. Não se sintam amedrontados de jeito nenhum, todo mundo programa. E ela é jornalista de dados também na UOL. Temos o João Hernani, que é o cofundador e co-diretor do Colaboradados. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e pós-graduando em Business Intelligence e Analytics pela PUC de Minas Gerais. Encontrou-se desde cedo atraído pela tecnologia, tentando fazer desta uma aliada no combate contra a desinformação. Viu no Colaboradados uma oportunidade de produzir e principalmente utilizar as técnicas científicas no âmbito jurídico. Então, a gente tem uma base sólida também em pessoas que entendem dessas leis, que entendem os direitos que a gente tem a essas informações. Além de programar também, todo mundo aqui programa. Eu sou a desenvolvedora do Colaboradados, sou desenvolvedora full stack, tanto no Colaboradados como na empresa que eu trabalho. Faço bacharelado em computação, como eu já falei, sou técnica em desenvolvimento de software pelo IF, junto com o ensino médio. O meu hobby é fazer mentoria de programação para mulheres, então se tiver mulheres aí interessadas em aprender a programar, a gente se fala pela internet e a gente se ajuda.
Eu sou bolsista do Instituto Anita Borg também, vou para a Grace Hope Conference esse ano. Ganhei uma bolsa. Mulheres, se quiserem aplicar próximo ano, podem me chamar também para ajudar vocês. E estou metida em várias outras coisas, Teresina Hacker Club, e ensino Python para quem quiser, para quem precisar na universidade, em todo lugar que me chama eu vou. Amo programação e amo ensinar as pessoas e estar com pessoas, principalmente pessoas que não são da área, que são as que mais empolgam a gente, porque elas aplicam diretamente na sociedade as coisas que elas querem resolver, são problemas que querem resolver. Então, sou muito apaixonada por resolver problemas reais, problemas na sociedade e ajudar as pessoas. A Letícia, ela é apresentadora do Coluna 7. Ela é graduanda em Ciência da Computação e estudante de Iniciação Científica no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nossa cientista de dados. É a colaboradora no IEAV, organizadora do Pailês, Django Girls, Dev Java Girls e Homem Tech Makers de São José dos Campos e contribui com iniciativas como Elas Programa e Reprograma. Eu acho que isso ainda é nem metade do que ela faz. Ela faz mais 1000 coisas. Dá para colocar um slide igual que a Geisa colocou, cheio de coisas, cheio de comunidades que ela faz parte. Ela tem muito conhecimento sobre comunidades, é uma pessoa maravilhosa que também ama ajudar outras pessoas. Está sempre oferecendo o inbox, todos os direct, compartilhando conhecimento no Twitter, curso de graça para todo mundo. Então, é uma pessoa maravilhosa que é uma evangelizadora também de open source, de iniciativas que ajudam as pessoas. Então, acredita que programar transforma vidas, e realmente ela faz isso. O Bruno, ele entrou recentemente no nosso projeto. A Judite já conhece mais ele é entusiasta em transparência e dados abertos, advogado especialista em direito público, processo civil e mestre em direito pela PUC-RS. Se interessa muito por tecnologia e atualmente cursa sistemas de informação na PUC-RS. Viciado em fazer pedidos de acesso à informação, o Bruno é o consultor de assuntos de transparência governamental do Colaboradados, então estamos aí super informados com o Bruno também, e foi ele quem ajudou a Judite a conseguir os dados da Copa novamente. Uma força-tarefa para conseguir, porque isso daí parece que deu muita dor de cabeça. Foi muita mensagem no grupo sobre a dor de cabeça que estava dando pedir esse negócio de novo. Mas está aí. A sociedade tem que usufruir das coisas que são direito da gente, principalmente informação. Vocês podem seguir a gente nas redes sociais, devem seguir a gente nas redes sociais, se manterem altamente informados sobre a transparência no Brasil, sobre o jornalismo de dados também. Somos o primeiro podcast de jornalismo de dados no Brasil. E aí tá os nossos arrobas, que é o GitHub, o Twitter, o nosso site e o Apoia-se. O Obrigada não vai ficar tanto para agora, porque eu vou continuar. Vou mostrar um pouco para vocês do Twitter, do site, do GitHub, como vocês podem contribuir com a gente. Então, esse é o nosso site. Esses quadradinhos, eles são as esferas, são as categorias que a gente separou. E aí está separado por esfera federal, estadual, municipal, cinema, música, saúde, educação, países, IBGE, coleções e segurança pública. Essa parte de país é a única que tem bases de fora. Essas outras bases, elas são focadas em bases realmente do Brasil. E aí, se vocês forem ver, abrir cada categoria dessa, vai ter o nome, são subcategorias, né? Porque tem o governo federal, o Ministério da Cidadania, então tem várias subcategorias. E aí tem as bases dessas subcategorias com o título e o link, vocês podem acessar diretamente. Aí é só escolher qual categoria você quer acessar ou você quer contribuir. Se você for lá e não tiver nenhuma base dessa que você está procurando ainda, você pode encontrar ela no governo da esfera que você está procurando e aí você vai lá e contribui com a gente. Precisamos de vocês para isso, porque a gente também precisa dessas bases para colocar no banco de dados do nosso bot. Então, a Judite já fez um mutirão para colocar bases e a gente ainda precisa de muitas, existem muitas no Brasil, então contribuam realmente com a gente, coloquem a cidade que vocês estão, já que tem muita gente aí do Brasil. A gente tem várias outras coisas também no nosso blog, ou no nosso site, vocês podem ver o blog.
O nosso blog tem a newsletter, tem os posts, tem o publi editorial que está vazio, porque a gente precisa de ajuda na campanha financeira. Então, se vocês querem ter um publi editorial maravilhoso de vocês lá, com dedicatório e tudo, ganhar sticker, vão lá, vão lá e apoiem a gente no Apoia-se, tá aqui o linkzinho. A newsletter já teve algumas. Então a gente já divulgou também no site. Travou aqui pra mim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Travou minha tela. Eu Só a fiquei sem imagem, saber. o áudio está aparecendo. O áudio está tranquilo. A imagem parou? Agora voltou, mas está ainda travando. Então, temos a newsletter. E aí vocês podem ver, já tem 3 newsletters publicadas. Aí a gente já passou para o site. Mas vocês recebem primeiramente no e-mail. E aí, quando vocês entrarem aqui, vocês vão poder ver as newsletters. Já teve vários assuntos interessantes. Já teve a reportagem sobre os dados da Copa, já teve essa das criptomoedas, já teve um conteúdo maravilhoso que a Letícia colocou sobre data science, para as pessoas que querem aprender também data science. A gente pode ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tem nos posts também já, vocês podem olhar os posts. Eu comecei no Colaboradados porque eu estava fazendo 100 dias de código. E aí a gente estava num grupo, que a Juliana também tá, que eram vários amigos de vários lugares do Brasil. E aí a gente conversava sobre várias coisas, e dentre isso eu estava fazendo 100 dias de código e sempre ficava falando sobre os 100 dias de código que eu estava fazendo, né? E aí a Judite começou os 100 dias de código. Eu disse, Judite, começa 100 dias de código. Letícia, começa 100 dias de código. Bora, vocês vão ficar programando todo dia também. E aí a Judite começou os 100 dias de código. Quando ela começou, veio essa ideia já que ela estava resolvendo sobre o Colaboradados. E aí acabou surgindo o Colaboradados. Então, em uma semana, ela passou uma semana doidinha começando esse projeto inteiro. E ele foi melhorando aos poucos, crescendo mais, e aí a gente foi entrando. Mas como eu entrei contribuindo com 100 dias de código. Eu tinha que fazer uma coisa todo dia. E aí eu falei, Judite, eu posso contribuir? Vou lá refatorar o código, porque a Judite é jornalista de dados. Ela programa, mas precisava daquele olhar de uma desenvolvedora para colocar mais código, fazer mais features. E aí eu pedi para ajudar. Comecei a ajudar. Aí acabei entrando por osmose, eu acho, no grupo. Quando eu fui ver, já era desenvolvedora também do Colaboradados. Então, eu comecei realmente assim, foi contribuindo com 100 dias de código. Se vocês forem ver, meus posts de 100 dias de código tem lá. Contribui com isso hoje no Colaboradados. Contribui com isso hoje no Colaboradados. E aí, acabei ficando no projeto. Tô aqui e é muito massa. Tem um post que eu fiz sobre isso. E aí tem também um retorno do bot que o João fez com a Judite, falando sobre esse retorno do bot do bem, que tinha dado problema porque tinha sido bloqueado pelo Twitter. Vocês podem ver esse texto também. E tem esse conteúdo que é enorme, tem vários materiais para iniciar sobre data science que a Letícia fez. Então, se vocês precisarem começar com data science, tá aí. A gente pode fazer depois também sobre programação, sobre algum assunto específico. Vocês podem dar um feedback pra gente, dizer o que vocês querem também. O publi editorial ainda tá vazio. Ajudem a gente, contribuam, nem que seja com R$1. E tem as reportagens também sobre o criptomoedas, sobre os portais de transparência não poderem ser acessados fora do país. Às vezes tem que ativar VPN para conseguir acessar. Então, essa é uma problemática também que foi encontrada. Os dados da Copa finalmente libertos e voltaram. Então, quando o sigilo é demais, vocês podem ler tudo isso no nosso blog, no nosso site. A gente fala mais no nosso site também sobre o Colaborabot. Temos um código de conduta. Então, estamos
procuramos promover também segurança para as pessoas que querem contribuir. Então, além de um projeto, a gente também acaba virando uma comunidade. Uma comunidade precisa de diversidade, precisa de respeito e precisa de colaboração. Então, a gente tem um código de conduta, temos um guia para colaboração. Vocês podem dar uma olhada depois nessas coisas. Na mídia, ela está um pouco desatualizada, a gente tem que colocar, já aparecemos em várias coisas, mas a gente já saiu na Open Knowledge, que é uma organização, a maior organização, acho que do Brasil, sobre dados abertos, e que engloba vários outros projetos, já apareceu vários outros projetos lá também, como o Brasil I.O., o Serenata, tem vários projetos que aparecem por lá, o Escola de Dados, e foi uma honra para a gente aparecer no Open Knowledge também, já aparecemos no G1, a Judite tem que atualizar isso, aparecemos já em mais coisas. A gente tem o Coluna 7, que é o podcast, está também aqui no site, mas está também em outras plataformas que vocês já talvez tenham acesso, provavelmente. E aí vocês podem escutar já. O episódio 0 fala sobre o projeto, sobre o que era que a gente iria desenvolver quando a gente começou. E as pessoas que fazem parte, tem várias coisas. Tem o começo, sobre jornalismo de dados, quem quer saber mais. Tem a entrevista com o Fernando Massanori sobre a lei de acesso à informação e libertando dados, que foi com o Turicas falando sobre como libertam os dados que não vêm na melhor forma que o governo disponibiliza essas bases. Porque não adianta só disponibilizar, mas também tornar ela acessível para que as pessoas possam trabalhar com essas bases. E esse é o nosso site, basicamente, vocês podem estar olhando e visitando ele. Nós temos o Twitter, o @colaboradados. Esse daqui a gente fala mais sobre o projeto, sobre as coisas que a gente está fazendo, o que a gente está lançando. Então, a gente fala da newsletter, do podcast, já apareci aqui para essa live. Vocês podem dar uma olhada depois, onde a gente já palestrou. Tudo isso já tem informação aqui também no nosso Twitter. Tem o Facebook, tem no LinkedIn. Em tudo que vocês imaginarem a gente está. Até no Instagram lá a gente também tem. E aí sempre @colaboradados. A gente tem em acréscimo também no Twitter o bot funcionando. Tá no Twitter, no Mastodon. O colabora_bot. Então, esse é o bot, ele é atualizado realmente pelo bot, a gente não acessa ele, não atualiza manualmente, quem está fazendo isso é o nosso robô. E aí, como vocês podem ver, o post, ele só tem um link, ele não tem um @ mais. E aí, quando esses sites ficam fora do ar, vocês têm que ir lá, comentar e pedir explicação, né, para o @ lá do governo, que essa base ficou fora do ar. Então, mas esse projeto é bem bacana. Que, enfim, tanto a Judite quanto a Ana e a Letícia, elas são PyLadies também. A gente tem que ficar acompanhando todo o projeto. E eu acho bacana, assim, para quem está assistindo e quer começar algo, né? Elas fizeram como se também fosse um diário, sabe? Então, assim, de quando partiu a ideia, de como você pode começar a fazer um projeto parecido, similar, com outro tema. E elas contam em algumas partes do podcast também algumas dificuldades enfrentadas, porque a gente vê muitos tutoriais, né, nos eventos e online também. Só que quando a gente vai começar na prática, aquele dia a dia, né, de dificuldades, por exemplo, como elas falaram do... Gente, caiu para mim. Foi, Ana, eu estava aqui conversando com o pessoal enquanto você voltava. Caiu para mim, eu não sei se foi meu computador, não sei se foi a internet. Tá travando um pouco. Desculpa. Então, Ana, cientista ainda não, mas eu mexo com algumas bases de dados já há algum tempo. Eu tenho um projeto que é chamado Hackeando a Diversidade, aqui em Salvador, com PyLadies. Tem outros também, que é com literatura. Algumas coisas aí, né? Eu trabalho mais com essa parte de violência doméstica, de gênero e afins. Basicamente, só precisei. Obrigada.
Eu fico pegando algumas bases de dados aí, principalmente da Wikipédia, né? Então, é outro grupo que eu participo, a gente tem um projeto lá com eles também. Então, esse é o nosso GitHub do Colabora Dados. Essa é a organização, e aí a gente tem os 3 repositórios. A gente tem um repositório do site em Django, a gente tem um repositório do site em Jekyll, que é o que está no ar atualmente, e a gente tem um repositório do nosso bot. E aí vocês podem contribuir. Quem não souber Python, é bem fácil de aprender para começar a contribuir. E aí a gente tem esse site em Django, ele começou a ser feito agora na Sprint, lá na Python Nordeste. Foi muito produtivo, foi muito boa. A gente começou lá, e aí a gente quer promover sprints depois em outros lugares para as pessoas contribuírem, para a gente ajudar a contribuir com o nosso projeto. Aqui no repositório do site, ainda tem várias issues abertas que vocês podem contribuir, tem de vários níveis. Para quem ainda está aprendendo, tem como contribuir com o Markdown, que é bem simples, é só um formato de texto que tem aqui, que você tem que melhorar, tem que ajudar a gente. E a gente precisa melhorar o arquivo de contribuição. Então, tem issue aberta para isso, para as pessoas que querem começar a iniciar. Tem de desenvolvimento também, tem de programação. Então, tem essas issues abertas, vocês podem ajudar a gente. A do nosso site, que está no Jake, está funcionando, vai direto. A gente aceita os PRs, analisa e aceita, revisa e aceita. E aí tem o nosso bot, nosso robozinho, nosso xodó, que também tá com issues abertas. E aí nessas issues, existem já alguns comentários, algumas discussões. Se vocês mexerem no nosso bot, se vocês mexerem no nosso site e encontrar algum bug, vocês podem abrir uma issue e aí começar também uma discussão. Se vocês quiserem recomendar colocar uma nova feature no projeto, vocês podem também abrir uma issue para fazer isso no projeto e a gente abrir discussão. O projeto ele é aberto, então a gente realmente quer a colaboração das pessoas, a gente precisa disso e se sintam à vontade para falar com a gente, para abrir PR, para abrir issues, para seguir a gente nas redes e mandar mensagem. O projeto é realmente para vocês e é para ser feito por vocês também. Isso é o Colabora Dados. É uma iniciativa feita por pessoas, mas para pessoas. Acho que é isso. Eu falei um monte de coisa. Não sei mais o que falar. É melhor vocês perguntarem. Eu tenho umas perguntas. Pode perguntar. Eu ia comentar, você falou da parte de mídia, né? De notícias. Sim. Que já saíram sobre o Colabora. Eu acho que para quem está começando também é uma coisa bem interessante para vocês, né? Sim. É verdade. Se quiser achar a gente na internet pelo Google, colocar lá. Podem colocar. Vamos abrir essa issue também. Porque depois que eu vi que o site está tudo aberto também, as pessoas podem colaborar. Sim. A ideia é sempre manter o projeto aberto. A ideia é manter ele sempre open source para as pessoas contribuírem. E manter também gratuito. Então, ninguém vai pagar nada para usar, nem para contribuir. A gente realmente só precisa de apoio financeiro para manter um projeto, porque é difícil manter um projeto tendo que pagar um servidor, por exemplo, que ninguém deu para a gente ainda. Então, precisamos de coisas realmente para manter. Legal, legal. E é isso, essa parte de custos vocês têm listadas em algum canto? Como? Ou só no Apoia-se? A parte de levantamento financeiro, a gente só tem no Apoia-se, por enquanto. Não, mas já é bacana. Já ajuda a gente. Tá bem pouquinho ainda, quase não tem contribuição. Ana Paula, Fábio. Olá. Impulso. Tudo bem? Tudo bom. Com você? Bem, graças a Deus. Parabéns pela iniciativa, ainda mais em momentos que tenha uma reforma em relação à lei da transparência e tal, não sei se voltar atrás, mas... Voltaram atrás. Que bom. Pelo menos isso, né? Que bom. Eu quero tirar duas dúvidas. A primeira
como eu faço para entrar no projeto? Se vocês estão abertos ou seria só indo via PR ali e depois vocês fariam um convite formal se a pessoa está contribuindo legal para o projeto? Aí responde essa que te pergunta a outra. Bom, eu comecei assim também, né? Eu comecei contribuindo com os PRs e aí acabei entrando também no projeto. Então, por enquanto, a gente conversa com as pessoas, a gente vê os PRs abertos e aí a gente vai vendo o interesse da pessoa em entrar no projeto, mas não é um projeto fechado, não é um projeto que, não vamos aceitar pessoas ou vamos manter um grupinho com uma panelinha. Não, a gente está aberto, mas a gente quer pessoas que realmente ajudem a gente. Então, é recomendável que comece abrindo os PRs no projeto, comece contribuindo, criando discussão lá, ganhando confiança de que realmente vai estar lá para somar com a gente. Eu te pergunto isso justamente porque eu vi que vocês têm alguns outros perfis que não são necessariamente desenvolvedores. Na verdade, o projeto começou com pessoas que não são literalmente desenvolvedores. São a Judite, que é jornalista de dados, e o João, que é de direito. E eles dois mexem com programação. E aí começou com pessoas que não são da área. Então, pessoas que não são da área também são necessárias nesses projetos. Sim, eu te pergunto isso porque, por exemplo, no momento atual, talvez não daria para eu entrar via PRs, por exemplo, mas daria para estar dando outras ajudas em divulgação, na militância do projeto também. Precisamos de divulgação e militância. Principalmente essas brigas contra gigantes, né? Mexer com dados públicos, ainda mais. Eu te digo do seguinte, né? Porque talvez esse perfil que vocês têm do colaborador que é advogado também deve saber como é que destranca as portas, né? Do tipo, olha, eu quero dado de tal. Eles sabem, eu não faço a mínima ideia de como essas coisas acontecem, eu tô aprendendo agora. Então, assim, é muito massa, porque quando tem outras pessoas que são de outras áreas no projeto, a gente vai aprendendo um com o outro. Então, uma pessoa que não é da área de desenvolvimento vai melhorando mais ainda na área de desenvolvimento. Eu era mais leiga ainda sobre várias coisas e vou aprendendo com a Judite, vou aprendendo com o João, a Letícia. Então, é muito massa ter uma equipe multidisciplinar, porque se fosse uma só pessoa, se fosse de uma só área, esse projeto não existiria. Esse projeto talvez não se manteria, porque é realmente um quebra-cabeça, onde todo mundo vai se juntando e vai contribuindo da sua forma. É um projeto feito de olhares diferentes por pessoas diferentes e de áreas diferentes. E isso é o mais massa da gente, é o mais massa que a gente aprende muito junto. A gente sai realmente da nossa caixa, vai para uma outra parte e aprende mais ainda. É muito massa. Não sei, muito obrigado. A gente tem um grupo no Telegram que está aberto, então vocês podem entrar. Acho que é Colabora Dados, o user lá. Eu posso mandar o link se vocês disponibilizarem em algum lugar para mandar depois. E aí se sintam à vontade para entrar, para começar a conversar com a gente, ajudar a gente. De várias formas, a gente precisa de muita ajuda ainda. Então, pode se sentir à vontade de ajudar a gente está aberto. Pronto, depois eu vou dar uma procurada no Telegram, o grupo e dou um oi lá pro pessoal. Beleza. Eu gostaria de perguntar, o 100 dias de códigos, como é que foi? Gente, o 100 dias de código foi muito louco, mas foi muito massa. Bom, é uma história de perseverança e luta, literalmente. Ter disciplina hoje em dia é muito difícil, é muito complicado e imaginem ter todo o tempo, acho que todo mundo hoje em dia passa por isso, de ter o tempo inteiro de distração com rede social, com 1000 coisas para fazer, principalmente a gente assim que é da área, fica se metendo em 1000 projetos, fica se metendo em 1000 coisas e lidar também com a faculdade, com a universidade e trabalho e fazer esse desafio. Bom, realmente foi um desafio. E foram 100 dias que eu passei estudando e codando. Consegui vencer os 100 dias de código, não fui tombada. E
Eu tenho um repositório, eu vou compartilhar a tela com vocês, que fica bem mais fácil mostrar. E fica bem mais fácil falar. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. Se estiverem vendo, vocês me avisam, estão vendo? A gente está vendo colabora dados. Estou colocar no meu perfil. Tá abrindo. Então, eu documentei todo o meu 100 dias de código no Twitter e no GitHub. Porque, assim, o 100 dias de código, ele é um desafio. Tem um site oficial do 100 dias de código. Esse é o site oficial, 100 Days of Code. Foi feito, acho que pela Free Code Camp, que é uma comunidade online que incentiva pessoas a codarem, pessoas a aprenderem, tem cursos de graça. E aí eu vi já outras pessoas fazendo esse desafio. E aí eu fiquei, nossa, eu preciso fazer esse desafio, porque eu quero realmente focar, passar um tempo inteiro estudando e melhorar na área. E aí eu melhorei exponencialmente, porque manter a disciplina, o foco e ficar estudando, assim, focada numa coisa que você quer, como desenvolvimento, realmente impulsiona o seu conhecimento. E aí eu li sobre os 100 dias de código, que está nesse site, o desafio. O massa dele é que você se compromete publicamente no Twitter. Então, todo dia você pode ficar compartilhando sobre o que você fez, sobre o que você estudou, sobre quais foram suas dificuldades, o que é que você está aprendendo. E aí, motivar outras pessoas também, porque a iniciativa do 100 dias de código é justamente você se comprometer publicamente, tanto para mostrar para outras pessoas que existe esse desafio, e inspirar elas, como para você também se manter focado naquele desafio, porque você não vai querer, ai meu Deus, eu desisti, todo mundo tá sabendo que eu desisti. Mas assim, o 100 dias de código, ele é aberto. Então, assim, você pode ditar suas próprias regras nos 100 dias de código. Se, por exemplo, eu não quero fazer nos finais de semana. Você não faz nos finais de semana, mas compromete nos outros dias. A ideia é que você code ou estude pelo menos uma semana por dia. E aí você não precisa saber programar, você não precisa ser profissional, você não precisa necessariamente só programar todos os dias. Você pode estudar, fazer um curso, você pode contribuir com um projeto de alguém, você pode organizar um evento. E tudo isso relacionado à área que você está é os 100 dias de código. Então, os 100 dias de código é feito pela própria pessoa que está querendo fazer 100 dias de código, as próprias regras. O que eu pessoalmente fiz? Eu decidi que eu iria estudar e codar, ou estudar ou codar, todos os 100 dias, inclusive nos finais de semana. Eu comecei, assim, bem pesado mesmo, ficava estudando praticamente o dia todinho, porque eu estava muito empolgada. E o resultado foi isso. O jeito que está meu GitHub hoje em dia tá cheio de verdinhos, quadrinhos verdinhos. Eu comecei em janeiro, então vocês podem ver aqui que eu comecei em janeiro e praticamente até hoje estou fazendo 100 dias de código já depois de ter acabado. Os dias que eu não fiz foi porque eu fiquei doente, mas já foi depois de ter acabado o desafio, e os dias da Python Nordeste. E é massa porque, assim, depois que acabou os 100 dias de código, eu continuei tendo a mesma rotina. Depois que você faz aquele desafio, você começa a ganhar aquela rotina, você acaba se acostumando, já não se torna tão maçante ficar o dia estudando, passa a contribuir mais, ou aprender mais como é que você contribui com o código. E aí isso me ajudou muito. Se vocês forem ver aqui, em 2018, praticamente, eu só tenho contribuições em eventos que eu fui, como Python Brasil, Python Nordeste, e aí algumas coisas esporádicas. Esse foi o meu 2018. E esse daqui está sendo o meu 2019, depois dos 100 dias de código. E depois de ter começado a trabalhar também, que me ajudou muito. Eu tenho um repositório que eu criei para poder documentar tudo que eu fiz e outras pessoas poderem acompanhar o que eu fiz, se motivarem também. E aí eu falei sobre como eu lancei o meu desafio.
as minhas regras foram codar realmente todo santo dia. E aí foi pelo menos 1 hora. Eu fiz postagens no Twitter, então em todos os 100 dias era sagrado postar no Twitter o que eu fiz, os links, postar os links que eu estudei, o que eu codei dos repositórios. Semanalmente, eu fiz posts, então toda semana eu tava fazendo um apanhado, um resumão de tudo que eu tinha feito naquela semana. Então, quem não quiser ver cada Twitter dos 100 dias, tá aqui os posts semanalmente, que são bem parecidos com os Twitters que eu fiz. E aí, se você for abrir e ver o Twitter, vou mostrar logo o Twitter. No tweet, o que eu fiz? Eu coloquei o dia que eu fazia, e aí eu falava bem resumidamente sobre o que eu tinha feito e marcava a hashtag, porque tem vários bots que compartilham o seu tweet sobre os 100 dias de código. Eu decidi fazer em inglês, mas você pode fazer em português, em inglês ou em qualquer língua, ou você pode fazer só em português. Eu realmente decidi fazer em inglês, foi uma escolha pessoal por estar estudando inglês. E é bom também fazer em português, porque dá um alcance maior para as pessoas que estão aqui. Acho que foi um erro meu não ter feito em português para poder ser mais acessível para as pessoas que não sabem inglês. Mas no momento eu só tinha pensado que eu estava com dificuldade, estava aprendendo inglês, então eu vou fazer outros 100 dias de código para fazer em português também. Mas tá aqui embaixo, eu colocava o link do que eu fazia, e aí tem outros tweets que tem sobre os materiais que eu estudei. Mas também nos posts que tá no meu site, eu coloquei tudo o que eu fiz e eu coloquei todos os links que eu estudei. Deixa eu colocar. É um post. Nossa, Então, no meu site... Sim, no meu site tem um post semanal. Aí também tá em inglês. Acho que eu vou tentar traduzir esses textos para português também, para ficar mais acessível para as pessoas depois. E aí, por enquanto tá em inglês, mas dá para usar Google Tradutor por enquanto. E eu falo aqui sobre tudo que eu fiz. Nesse daqui, o primeiro texto, eu falei assim de uma forma bem geral, por que eu estava fazendo, qual foi minha motivação. Mas em outros eu vou mostrar que foi um pouco diferente. E aí eu vou linkando. Então, embaixo eu tenho os links de todos os conteúdos do que eu estudei. Para quem quisesse, por exemplo, eu quero começar os 100 dias de código, mas eu não tenho noção do que eu vou fazer. Por exemplo, a minha stack foi com Python. Eu quis melhorar em Python, em Django. Toda a minha stack está com Python para desenvolvimento web full stack. Então, para quem quer começar os 100 dias de código para uma stack de Python web full stack, eu fiz justamente com esses conteúdos. E como foi que eu defini esses conteúdos que eu iria estudar? Eu acho que uns 2 meses, ou uns 3 meses que eu tinha começado a trabalhar, a estagiar nessa empresa. E aí eu fiquei, rapaz, eu preciso melhorar nesse ponto. E aí eu vou pegar vários links de vários assuntos desse que eu quero, que eu acho legal, de vários blogs que são bem massa, e vou colocar no Trello. E aí no meu Trello, vou mostrar para vocês como eu fiz essa organização. No meu Trello eu coloquei assuntos que eu queria estudar, que eu estava estudando e que eu já tinha estudado e outros. Então, tem muito link lá que eu ainda não estudei, porque depois que eu terminei os 100 dias de código, dei uma parada na leitura para focar mais realmente em codar. Tô realmente mais codando, mas deixa eu mostrar para vocês. Boas. Muita gente me perguntou, Ana Paula, como é que tu organizou o teu 100 dias de código? Como é que tu organizou os assuntos que tu quer estudar? Porque todo mundo que quer começar, geralmente não sabe por onde começar. E aí, o meu trabalho me deu uma direção. Então, foi realmente um guia para mim. Eu fiz dois boards no Trello. Esses aqui foram assuntos mais... Esse dos 100 dias, 100 dias de código que eu fiz, foram mais para frameworks, tecnologias. Então, muitas coisas dessas daqui são coisas mais avançadas que eu deixei. Então, eu não terminei tanto essa parte. Porque era, por exemplo, os que eu terminei o tutorial do Django, mas eu fiz o tutorial da documentação, que é enorme. Eu fiz o tutorial do Django REST Framework, que é enorme.
Aí, por exemplo, teve alguns que eu fiz em um dia inteiro, então passei o dia inteiro fazendo. Teve outros que eu separei, então eu lia muita coisa também da documentação. Eu quero mostrar para vocês de leituras que eu fiz. Nossa, eu acho que tá aqui em inglês. Tudo eu coloquei em inglês, porque eu tô aprendendo inglês, então facilita, me ajuda muito. E aí eu coloquei aqui, tem muita coisa ainda para eu ler. Mas isso é porque eu saio catando todo o link que eu acho massa. Eu fico assim, vou botar bem aqui, porque eu vou ler. E aí esses aqui eu nunca transferi, mas eu já fiz. Mas isso tudo aqui foram coisas que eu li. E aqui não estão só textos, estão realmente tutoriais enormes. E aí, ó, um tanto de coisa que eu li. Isso foram coisas que eu li nos 100 dias de código, além de coisas que eu codei. Mas eu fiz realmente assim, para ler, lendo e lido. E aí, onde foi que eu achei esses conteúdos? Tem o Real Python, que é um blog, ele tá em inglês, mas é um blog que tem tudo sobre Python. Tem da parte de iniciante, intermediário e avançado. E aí vocês podem achar vários conteúdos sobre testes, sobre como começar. Eu achei, tem o Simples é Melhor que Complexo, tá em inglês, de um cara que eu esqueci o nome, mas eu posso mandar os links, ou vocês podem achar no meu site. E outro que eu gostei muito foi a comunidade do Free Code Camp no Medium. Muitas pessoas no mundo inteiro contribuem com o Free Code Camp. Então, tem alguns textos em português, tem outros em inglês. E aí tem assuntos variados. Você pode ver assuntos de JavaScript, de Docker, de Python, etc. E aí eu acompanho no Twitter, então todo link que aparecia no Twitter, todo dia, pelo menos uns 5 links eu colocava no Trello, mesmo que não fosse ler ainda, só para juntar uma base das coisas que eu queria estudar, que me interessavam. Então, seguir blogs, seguir as redes sociais de blogs de comunidades que vocês queiram entrar ou aprender sobre, é massa, porque vocês vão achar muito conteúdo. Eu comecei o meu site justamente no 100 dias de código, passei, eu acho que uns 3 anos enrolando para começar um site. Aí, quando eu comecei o 100 dias de código, eu vou criar vergonha na minha cara, vou fazer esse site bem aqui. E comecei esse site em Jekyll, que é um gerador de site estático com Ruby. E foram, olha, por semana, por exemplo, eu lia isso tudo ou fazia isso tudo. E tem uns links para tudo aqui. Tem dia que foi muito louco. Teve semana que eu acho que passei a semana só estudando, não fazia mais nada da vida. Mas não façam isso se não se sentirem à vontade, porque dá burnout. É complicado isso. As outras semanas, por exemplo, eu coloquei mais em tópicos do que é que eu tinha feito. Por exemplo, dia 50, eu li e vi em Python. E aí eu ia separando por dias e colocava os links dos conteúdos aqui. Até de livros que eu estava lendo, porque eu tinha que estudar para a universidade também. E aí aproveitei e coloquei assuntos da universidade também nos 100 dias de código. E aí, se vocês quiserem acompanhar, tem aqui, ó, todas as semanas. E tem um texto sobre os meus 100 dias de código que eu fiz quando terminei. E o que é que eu falo nesse texto? Eu falo por que eu comecei os 100 dias de código. Eu falo como eu consegui terminar os 100 dias de código. E como eu me senti depois de ter feito esse desafio enorme, que foi os 100 dias de código. Então, já esse texto no final foi mais como eu me senti, mais do que técnico, porque já tinham postado vários conteúdos técnicos, já tinham documentado tudo no GitHub, no meu site, até no Medium eu coloquei os textos. E aí eu fiz um texto enorme sobre como foi toda essa trajetória. Vocês podem dar uma olhada. Podem aprender várias coisas. No final tem aqui, queimem seus ídolos. Porque era o grupo que a gente tava, que foi onde o Colaboradados começou, o grupo onde o 100 dias de código começou, onde tudo começou, foi no Queimem seus ídolos. Então, assim, fazer os 100 dias de código, às vezes é frustrante, às vezes é bem cansativo, realmente trabalhoso, ter que, ai meu Deus, eu tenho hoje que sentar e estudar, eu tenho que sentar e publicar isso. Meu Deus do céu. Aí o que é que eu fazia quando isso acontecia? Eu ficava assim, minha gente, só mais um dia, só mais um dia. Amanhã vai estar melhor. Aí eu ficava todo dia, só mais um dia, só mais um dia.
E aí, todo dia, só mais um dia, passou 100 dias. E aí eu encerrei os 100 dias de código e acabei ganhando muita coisa, aprendendo muita coisa, ajudando muita gente. As pessoas veem você fazendo os 100 dias e elas vêm falar com você, elas começam um desafio inspiradas também no que você está fazendo. Então, isso não é só para um desenvolvimento pessoal, mas motiva outras pessoas também a começarem. E o que eu sempre acho massa na minha vida, na minha trajetória como desenvolvedora, é não ter esse conhecimento só para mim, é compartilhar esse conhecimento, ajudar outras pessoas. E não ajudar só tecnicamente, mas ajudar mesmo emocionalmente. Algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, se sentem muito motivadas quando veem você fazendo isso. Então, o meu intuito de documentar os 100 dias de código, de mostrar que estava fazendo, foi ajudar outras pessoas que também querem começar. Então, eu tenho esse conteúdo hoje para outras pessoas que também estão tentando começar ele. E depois disso eu vou traduzir esses textos todinho para português. Eu falo demais, gente. Desculpa. Vocês podem perguntar sobre. Eu já compartilhei, inclusive, alguns links aqui para o pessoal seguir. Vocês podem ver aqui o meu site, tem tudo. Tem rede social, tem os posts, tem tudo aí. Pessoal, quem tiver perguntas, podem fazer. Bem. Enquanto o pessoal vai mandando as perguntas, vocês podem abrir o áudio também, se vocês quiserem, tá, gente? Vou abrir aqui o chat. Então. Nossa, Ana, valeu, muito obrigada. Foi um prazer. Eu te falei, né? Esse negócio do 100 dias de código. Eu tava fazendo um da Wikipédia, mas é que da Wikipédia, gente, é muito louco. Você não faz as suas regras, né? Você tem que seguir as regras da Wiki. E tem que pesquisar. E tinha muitas vezes que eu tinha textos sobre pessoas que eu teria que ir a uma biblioteca pública ou na biblioteca acesso, né, o acervo digital, então era muito complicado, porque às vezes eles só liberam para quem é historiador, aí tinha enfim. Aí eu acabei desistindo de fazer lá uns 100 dias de artigos na Wikipédia. O bom do 100 dias de código é que, por exemplo, você perdeu um dia, ou então você perdeu uma semana, ou você parou, você pode continuar de onde você parou. Você não necessariamente tem que começar tudo de novo. Só se você quiser, realmente é bem aberto se você quiser fazer e dar uma parada, voltar depois de novo. Várias pessoas fazem isso. Tem várias formas de fazer, vai ser muito pessoal mesmo. Muito bacana. Eu estou precisando fazer isso daí, para retomar alguns projetos que eu estou. Motiva muito. Não é? Inclusive tem um que eu estou fazendo, que eu retomei, na verdade, né? Que é o de literatura, que eu estava comentando. Que tem uma pesquisa, eu esqueci o nome da professora, não, da PhD, né, em literatura, é brasileira, sobre publicações de mulheres no Brasil e como é que as editoras fazem isso. E tem os dados públicos que deveriam estar e não estão, né? Aí eu fui até dar uma pesquisada lá na LAI. A LAI, gente, é Lei de Acesso à Informação, porque eles não têm um campo, né? Tipo, o site deles não tem esse tipo de pedido de solicitação. E eu lembro que ela conta nos artigos dela, a professora, né, sobre essa requisição que ela fez. E ela disse que vai, inclusive, liberar os dados. Aí eu falei assim, poxa, se você puder liberar mesmo, eu ajudo a organizar. Eu imagino como é que deve vir, né? Esses dados. Né? Achei bem massa. Ai, gente, eu falei tanto que ninguém tem pergunta. Eu acho que não. Perguntem. É só o Fábio que tinha pergunta. Já entrei lá no grupo do Telegram, viu? Massa. Joga aqui o link depois. No chat. Entrem lá, podem falar. Quem tiver com vergonha, depois quiser falar comigo, pode falar comigo no privado também. O meu é no Telegram.
É esse arroba aí, vocês podem falar comigo lá no Telegram. Ou Eu- então no meu Twitter, Ana no Terminal. E aí vocês podem mandar uma DM. Quem ficar com vergonha de perguntar publicamente, podem falar comigo. Colaboradados. Isso, eu procurei Acho que é colaboradores. @colaboradados. Procurei na busca global e apareceu. Ah, massa. Tá público o grupo. Mas muito bom. Sim, aí no caso como esse, tá? Dos dados da Biblioteca Nacional, né? Que a gente tem todos os registros de livros. Eu posso, se eu não conseguir, né, através do contato deles, eu posso pegar e entrar em contato com vocês, porque eu lembro que tem um campo no site, não é isso? E aí pedir, como é que funciona essa parte? Ou vocês dão orientações? Pode repetir, eu tava vendo o chat e meio que me desconcentrei. Não, tudo bem. Não, esse caso que eu contei, né, que é da Biblioteca Nacional, que tem todos os registros de livros, né, os autores, enfim. Que no site deles não tem, né, os dados públicos, tá? Então eu fui para a parte de contato, que eu nem sei se tem alguém que recebe, mas eu vi que no site do Colabora tem algo sobre isso, né, de que vocês podem também... Tem. Acho A assim. gente fala, né, olha, esse dado aqui devia estar público, mas não tá, como é que eu faço? A gente precisa das pessoas também dizendo que tá ou que não tá público. E a gente pode pedir, quem sabe mais sobre isso é o João, o Bruno e a Judite. Então, eu não vou arriscar tanto responder essa pergunta sobre como pedir essas bases, porque eu realmente não tenho tanto conhecimento sobre isso. Assim, vocês podem entrar em contato com a gente direto no Colaboradados e aí eles vão responder sobre isso. Mas tem várias iniciativas que pedem. Tem o Brasil I/O, eu acho, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que também pede as bases de dados. E liberta as bases de dados. Então, podem falar também com o Turica sobre isso. Ele também tem muito conhecimento sobre. Fica mais fácil, porque eu realmente não sei responder tanto sobre a lei de acesso à informação. Teria eles aqui, mas a Judite não conseguiu. A Judite não conseguiu entrar, o João não conseguiu entrar. E eles sabem bem mais sobre. Não, depois eu vou lá e vou perguntar. Não vou arriscar responder coisas erradas, morro de medo. Não, com certeza. É porque tem algumas coisas da lei que é depender do órgão aí. Uhum. É traquejo. Quem já conhece. Dá trabalho, eu só sei disso. Porque você tem que dar seu CPF, dados pessoais, um monte de coisas que eles vão perguntando. Enviando e-mail, recebendo e-mail. Pelo que eu sei, dá trabalho. Agora, exatamente como é o processo, ainda não sei. Uma ótima coisa também para eu aprender, para responder quando me perguntarem. A gente está sempre aprendendo, né? E as pessoas mostrando o que você não sabe. Ó, a Josi está falando aqui que ela quer ajudar organizando os dados, porque ainda não desenvolve nada. Ainda, né? Olha, já tem um post, tem um podcast também. Como é que você pode iniciar, hein? Dá uma olhada lá, depois eu coloquei o link acima aí no chat. Ó, tem algumas perguntas do Tauan, tá? Ana, quais os motivos que te levaram a optar por Python? Ao invés de outras linguagens? Porque geralmente o pessoal da faculdade fica meio perdido em qual linguagem focar. A pergunta é mais para saber se teve algum motivo maior que te fez optar por Python. E parabéns pelo meetup. Então, o meu motivo é lindo, porque o motivo de eu ter começado, não ter começado assim, porque eu comecei com Java, porque lá no meu técnico, a gente só mexia com Java. E, assim, eu gosto de várias linguagens de programação. Acho que linguagem de programação, ela é voltada para o que você quer resolver. Então, não tem, assim, uma preferência para, eu vou sempre usar Python na minha vida, porque alguns problemas você realmente tem que resolver com outras linguagens de programação. Mas por que eu falo tanto de Python e por que eu foco tanto em Python? Porque existe uma comunidade maravilhosa por trás dessa linguagem.
E é uma comunidade onde a gente tem vários grupos que ajudam a aumentar a diversidade na tecnologia, aumentar a diversidade com o Python, que é a comunidade Python Brasil. E foi por isso que eu fui para Python Nordeste, porque é um evento feito pela comunidade, onde a Geisa foi keynote. E essa comunidade, ela é muito massa, porque lá a gente se sente num espaço seguro. Tem um grupo PyLadies, que é o grupo para mulheres. E eu, como mulher, me senti muitas vezes deslocada na área. Muitas vezes também fui discriminada, porque sempre separam a gente. E aí, essa comunidade, ela ofereceu uma segurança para mim, ofereceu um contato. Oi, gatinha, Geisa. Digitando várias coisas aí no chat, gente, desculpa, foi... Então, o Python realmente foi muito pela comunidade para mim. E também Python é muito mais fácil de aprender do que outras linguagens. Existem várias bibliotecas que você pode aplicar em várias coisas. Você não precisa reinventar a roda. Muitas pessoas já fazem bibliotecas. Mas se você quiser, também pode contribuir com as bibliotecas, porque é open source. O massa dessa linguagem, dessa comunidade, é que ela é aberta. Então, todo mundo pode contribuir, todo mundo pode conversar, dar opinião, se ajudar. E é mais do que a linguagem de programação. São as pessoas. O lema da comunidade é pessoas são maiores que tecnologia. Então, eu tenho realmente um amor por essa linguagem, mas mais do que pela linguagem. Realmente, essa foi a minha escolha. É um ambiente muito massa para todo mundo. Mas não discriminem outras linguagens, viu? Porque linguagens de programação sempre são ganha-pão de alguém. Então, a gente não tem que estar discriminando linguagem, nem ninguém, nem pessoa, nem nada. E é bom aprender tudo, se você puder. Maravilhosa a resposta, amei, tá vendo? A galera que fala mal de PHP aí, ó, ouçam isso. Gostem de PHP, gostem de Java, gostem de tudo. Não, muito bom. Uma outra coisa também do Python como tem muitas pessoas mesmo, gente. A comunidade é bem ativa, então, para quem está começando, inclusive, é bem mais fácil você, enfim, tirar dúvida. Sempre vai ter 15 pessoas para te responder e ajudar você. E é literalmente isso. Quando eu comecei eu era rubista, então quando eu comecei a aprender Python, e aí eu falei no Twitter que eu estava tentando tirar algumas dúvidas. Nossa, chegou um cara que era engenheiro, PhD, sei lá, sabe? Ele tentando me ajudar a achar a base de dados, enfim. Fora que, assim, tem as libs, né? O framework, biblioteca, são bem atualizados. Tem muita gente também que está sempre atualizando, então é bem difícil você encontrar uma dessas plataformas, ferramentas. Olha, a gata me deixou no mudo. Foi. Oh, meu Deus. Danada. Vocês perderam quantas partes? Nem sei. Não, foi pouco. Deu nem pra... Você viu que você fez? Eu tô tentando acelerar ela aqui, ela tá com fome, tadinha. Mas, enfim, tem muita coisa boa, assim, de Python. Eu tô tentando fazer em R agora, esse projeto. Eu quero aprender R, Ruby, Go. A Juliana vai me ensinar Ruby. Mas eu tô focada em Python por enquanto, aí é difícil se dividir em tanta linguagem. Eu comecei com Java, aí na universidade foi C e Java, e aí também teve VHDL, Assembly, então tudo que vocês imaginarem eu já mexi. No ensino médio eu mexi com PHP. Gente, até Assembly eu já mexi, então eu não discrimino linguagem não, eu uso para o que precisar. Mas Python é o amorzinho da minha vida mesmo, pela comunidade. Gente, eu amo vocês, já tô com saudade de Recife, da Python Nordeste. Foi incrível, foi incrível. Foi muito, muito, muito massa. A Geisa me fez chorar o Peru. Alegria, de felicidade. Voltei chorando de alegria. Ai, que linda. Que bom, que bom. Eu chorei também no papo, né? Então... Sim, ajudem as pessoas, é muito importante. A gente não pode ser egoísta e guardar aquele conhecimento só pra gente. O mundo é mais do que isso. Com certeza. As pessoas que fazem a tecnologia, a tecnologia é pra gente, então não é pras pessoas.
Se as pessoas fazem a tecnologia e são para as pessoas, quem mais importa? As pessoas, não a tecnologia só em si. Claro que a gente tem que ganhar o pão de cada dia, né? O dinheiro para sustentar e tudo, mas a vida é bem mais do que isso também. Vocês têm mais perguntas? E o Vitor disse que só sabe, você sabendo 1000 linguagens e eu só sei português mesmo. Olha, vamos aprender Python então. Vamos aprender Python. Precisar, indico os materiais. Pode falar comigo. Olha, tá vendo? A bicha desligou meu computador, mas vamos lá. Tá demais, gente, tá demais. Pera, calma. Caí, gente. Ainda bem que ficou gravando ainda. Bom, mas é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Perguntem, não fiquem acanhados. Ninguém vai julgar, ninguém vai... Toda pergunta é importante, toda pergunta é massa. Então, perguntem. Bom, eu acho que não temos mais perguntas. E você já quer dormir? Tá cedo. Assim, a gente já estamos a 30 minutos a mais. Fora que a Cristina tá aqui louca. Eu vou ter que sair para dar uma comida para ela, tadinha. Não derruba isso não, pelo amor de Deus. Gente, gata é uma coisa. E não é minha não, viu? É da minha amiga, que eu tô tomando conta. De cat sitter, desenvolvedora, mediadora e cat sitter. Ai, peraí. Ai, não. É isso, pessoal. Aninha, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Eu quase chorei também com o convite, porque eu pensei, nossa, a Geisa me convidando para uma live, nossa. Meu sonho já era conhecer ela desde 2016, quando eu comecei a PyLadies. Eu fiquei, meu Deus do céu. Essa mulher maravilhosa, ela faz tudo, ela tá em 1000 projetos. É hacker também, toda de Hacker Club aí também. Eu fiquei maravilhada e queria conhecer ela, mas ela não foi na Python Brasil, não foi na Python Nordeste ano passado, nem na Python Brasil ano passado. Eu disse, eu vou conhecer essa mulher. E eu ficava enchendo o saco da Joana, por que ela não veio? Aí, dessa vez, a Joana também foi o anjo que levou ela e meu Deus. Foi, viu? E ainda me chama para fazer essa live. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Ganhei minha vida. Ai, que lindo, gente. Ganhei a vida já. Eu fico muito feliz, sabe? Eu ver esse feedback, assim, porque, enfim, eu faço as coisas mesmo por amor à comunidade, para compartilhar conhecimento com as pessoas. Enfim, porque quando eu iniciei, foi muito difícil, não tinha ninguém querendo compartilhar nada. Isso, sei lá, e não, se bem que em 97 tinha gente querendo compartilhar, mas depois foi muito complicado, então eu comecei a resolver isso na minha vida de ajudar quem estivesse começando. E é por isso que eu faço tantos projetos. Estou envolvida em tantas coisas, em tantas comunidades. Muito massa. Mas é isso, gente. Aninha, muito, muito, muito obrigada. Por nada. Eu vou dar uma olhada também, ver se eu consigo colaborar lá com Colaboradados. Contribuam com Colaboradados, comecem sem dias de código, vamos aprender a programar, quem só sabe português. Vai dar certo. Tem os repositórios, eu acho que depois a gente pode passar para vocês. Por exemplo, o Python para zumbis, que é ótimo, do Masanori, né, para quem está começando. Sim. E é todo em português. Mas é muita gente fina, gente. Só tem gente maravilhosa aqui. Obrigada, Camila. Boa noite. E uma coisa que eu esqueci de falar, desculpa, pessoal. Desculpa mesmo. Quem faz parte da comunidade do Impulso, deixa eu até colocar o link. Thaís, tá aí? Compartilha teu link aqui para o pessoal que quer conhecer a comunidade do Impulso. Tem várias formas. Vocês podem contribuir com bases e podem contribuir também com o código do site. Tem issues abertas lá e tem o nosso manual de como contribuir. Quando vocês entrarem lá no site,
tem um guia de contribuição, tem explicando como você instala localmente no seu computador, aí tem um manual para o Windows, para o Linux, e tem explicando tudo direitinho lá, como é que você faz a primeira contribuição. Ó, quem entra lá na comunidade, se bem que para vocês conhecerem mais sobre Impulso, esse meetup vai ficar gravado, foi gravado, e depois a gente vai colocar no canal do YouTube. Eu acho que eu subi nesse instante, eu coloquei o link, mas eu vou colocar aqui novamente para vocês. E na próxima terça-feira, porque toda terça-feira durante a noite a gente faz os meetups, então na próxima terça, quem vai estar presente é o Fernando Guiço, que ele é de blockchain, Bitcoin, é também do Garoa Hacker Club, e ele vai falar sobre comunidades de tecnologia. Massa. Vai ser bem bacana, ele vai compartilhar a experiência dele e montar. Mas é isso, gente. Obrigada, gente. Obrigadão. Se vocês tiverem dúvida, quiserem conversar comigo, podem me procurar em rede social, aí no Telegram, que eu mandei contato, podem falar. Só se eu demorar um pouquinho, é porque eu faço 1000 coisas, mas eu respondo, tá? É isso então, gente. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.